Então vamos lá, considerando essa perspectiva, o desenvolvimento humano para análise de comportamento corresponde a mudanças progressivas na interação entre o comportamento de um organismo e seu ambiente. Como avaliar isso? A perspectiva de infância ela vai mudar de contexto para contexto. Cada grupo e cada família tem uma perspectiva diferente baseada no seu histórico de reforçamento. Considerando isso, a percepção ela vai está associada, na verdade, a padrões socialmente construídos. Essa percepção entra novamente na discussão que a gente tem sobre processos psicológicos básicos. Sensação, percepção, atenção, memória, motivação, emoção. São conteúdos que a gente precisa descrever operacionalmente dentro do princípio da análise de comportamento para que você entenda como é que nós percebemos essa questão da infância. O desenvolvimento ele passa a ser uma sucessiva progressão de experiências. E essas experiências elas vão retroagir no fortalecimento ou não desse comportamento. Então, considerando isso, essas interações elas são consideradas interdependentes e contínuas. O que é que significa isso para a gente? Não são controladas pela faixa etária, e sim pelos contextos de ensino-aprendizagem. Se eu não controlo pela faixa etária, Nádia, por que a gente utiliza diversas estratégias que consideram a faixa etária para fazer a avaliação? Por exemplo, no Ministério da Saúde, nos pediatras, dos profissionais em geral que trabalham com isso, fonoaudiólogos ou psicólogos, fisioterapeutas, por que eles consideram a faixa etária? Lembra do princípio que nós discutimos sobre agências de nivelamento? São essas instituições nas quais essas crianças se desenvolvem, família, escola, comunidade, que fazem os treinamentos das habilidades e competências das crianças. E nós demos um exemplo, por exemplo, de uma família circense, uma família que não tem essa experiência, e que nós claramente podemos identificar como a experiência, as habilidades e competências, elas vão ser diferentes de uma criança para outra. O desenvolvimento motor, mantendo-se configurada a qualidade de alimentação, que é essencial para fazer esse desenvolvimento, e estimulação básica, que é a experiência, a oportunização de experiências da criança dentro dos seus contextos, ele vai acontecer mantidas essas duas básicas, orientações, que é a questão alimentar e a estimulação básica. Considerando isso, esse desenvolvimento motor previamente programado geneticamente, ele vai acontecendo. Porém, a interação entre características individuais e características sociais ou ambientais, que foi o que a gente descreveu anteriormente, é que vai dizer como esse desenvolvimento genético ele vai se expressar. Porque se não houver a estimulação desse ambiente, se não houver segurança, suporte, orientação para essa criança ela não vai conseguir se desenvolver de uma forma adequada. Então, considerando o princípio dessas agências de nivelamento que orientam essas experiências, é esperado que, se eu ensino e treino crianças de 4 anos, determinadas habilidades e competências, nas escolas, inclusive, a gente tem planejamentos que consideram a faixa etária como orientador, é esperado que essas crianças apresentem habilidades e competências semelhantes, mesmo que nas suas casas ou em outros contextos elas tenham treinamentos diferenciados. Mas, no geral, a grande maior parte das habilidades e competências dessas crianças vão responder à faixa etária porque elas estão sendo treinadas considerando a faixa etária. Mas não existe uma relação de causalidade. Se elas não recebessem os mesmos treinamentos, os mesmos processos de ensino-aprendizagem, provavelmente elas não apresentariam essas habilidades e competências. E posso demonstrar isso dando esses exemplos que a gente já trabalhou. Se você estimular motoramente essa criança de uma forma mais, vamos dizer, de uma forma mais complexa, como é o caso de uma família circense, por exemplo, essa criança muito cedo vai apresentar essa habilidade. Se você não e responde apenas ao desenvolvimento que a escola proporciona, ainda tem desenvolvimentos e estimulações diferentes de escola para escola, de contexto para contexto, de família para família. E por isso que a análise funcional do comportamento ela é importante. É a análise funcional do comportamento, não só a análise de contingências, que vai fornecer para a gente a compreensão de que tipo de contexto essa criança está inserida. E aí a gente vai finalizar com a definição, que aquilo que o organismo faz, ele vai alterar aspectos do ambiente e este, por sua vez, vai retroagir sobre as ações do organismo
o que vai implicar, né, que o desenvolvimento vai implicar na bidirecionalidade do controle entre o comportamento do sujeito e o ambiente. O que significa isso? Significa que, ao passo que eu me comporto, eu gero uma consequência, o ambiente me dá uma consequência, essa consequência vai aumentar ou diminuir a probabilidade do meu comportamento acontecer novamente, e eu vou conseguir reconhecer em algumas situações que na presença de determinado estímulo eu vou receber ou não determinado reforço ou consequenciação. Exemplo, a criança pequena identifica muito rapidamente que na presença da vovó ou do vovô ela pode fazer determinadas coisas e na ausência dele não vai ser reforçada. Que na presença do pai existe determinados reforços, na presença da mãe as consequências são outras. E isso vai construindo nela esse processo de consequenciação e bidirecionalidade. O que é a bidirecionalidade? Eu influencio o meu ambiente e sou por ele influenciado. E essa mistura vai gerar o processo que nós chamamos de desenvolvimento, que é a consequenciação dessa aprendizagem. Então, se eu aprender, por exemplo, que fazer atividade física é legal, é ok, se eu vir outra pessoa fazendo, eu vou tender a fazer. Se eu for exposta a situações como, por exemplo, práticas desportivas, corrida, natação, o meu organismo ele vai responder de uma forma diferente, dentro do meu contexto isso também vai ser influenciado. Então, o desenvolvimento não responde à faixa etária. É a faixa etária que é pareada a processos de ensino-aprendizagem que geram entendimento sobre aquele desenvolvimento. Então, quando a gente fala de progressivo, em análise do comportamento a gente fala de dois sentidos. O primeiro se refere a essa descrição suscetiva das diferenças qualitativas dessas interações entre comportamento e ambiente, de forma que o único papel da palavra progressivo seja permitir o reconhecimento de que cada mudança desse comportamento vai acontecendo com base nas interações que a precedem. Ou seja, eu aprendo a discriminar as informações porque eu fui reforçada de forma diferenciada, eu fui consequenciada, porque o reforço não é a única consequenciação possível, eu fui consequenciada de uma forma diferenciada e tendo a reproduzir aquele comportamento cuja consequenciação eu quero obter novamente, associando isso ao precedente, que é o discriminativo. Aquilo que me indica a possível consequenciação que eu vou receber quando eu me comporto de uma determinada forma. No segundo sentido, vai se destacar que não apenas as interações que precederam de forma imediata qualquer mudança é importante, mas também quaisquer outras variáveis históricas que possam ser relevantes. E é aqui que entra a nossa principal discussão. Quando eu falo que não só esse precedente imediato, mas as variáveis históricas, eu estou falando do histórico de reforçamento. É muito difícil. Pelo menos o que a gente tem observado em termos de pesquisa, é muito difícil você lutar contra um histórico de reforçamento. Por isso que o interessante é o treino do comportamento concorrente. Por quê? Se uma pessoa passou 2, 3, 4, 5, 10 anos aprendendo que ela não era valorizada, que ela não tinha importância ou entrando em estado de desamparo, para você treinar um comportamento concorrente, isso vai contra todo o histórico daquela pessoa. Então, se você ensina para aquela criança durante muito tempo que ela é a danada, que ela é a que tem um comportamento inadequado, que ela só faz o que não presta, que nada do que ela faz dá certo, que tudo ela quebra, Ave Maria, você só sabe fazer as coisas erradas. Se você passa um tempo ensinando isso para a criança, é isso que ela vai aprender. Então, muitas vezes, problemas de desenvolvimento estão associados à baixa autoexpectativa que esse sujeito vai ter em relação ao que ele é capaz de responder. Se você, por exemplo, uma das coisas que é muito interessante quando a gente faz avaliação em relação à dificuldade de aprendizagem, dificuldade de comportamento, é que as crianças elas não se sentem adequadas no ambiente em que elas estão. Então, elas não se sentem pertinentes. Vamos pegando o exemplo da escola. Ela não se sente parte do grupo da escola, ou porque ela não frequenta a escola com muita frequência, isso é muito importante. A maior parte das crianças com as quais eu já tive experiência, já tive contato, que se sentem inadequadas na escola, primeiro, elas não frequentam a escola com frequência, então as pessoas que estão lá não a reconhecem como parte do grupo. Elas frequentam a escola, mas elas não têm nenhum tipo de identificação com as atividades escolares, então elas são vistas como as protegidas do ambiente escolar.
Esse tipo de contexto pode levar a criança a criar uma aversividade em relação ao processo. Então, ela acaba gerando nela um diagnóstico de problema de comportamento, um diagnóstico de problemas de aprendizagem, quando, na verdade, você fazendo uma avaliação, ela sequer faz parte do contexto. Aquele contexto não é representativo para ela. Se eu considerar o desenvolvimento na nossa perspectiva, isso é muito mais importante de você entender do que qualquer diagnóstico que ela tenha. Porque quando você trabalha esse aspecto afetivo, esse aspecto emocional, começa a identificar essas variáveis para essa criança se sentir pertinente, para ela se sentir parte do grupo, o processo de ensino-aprendizagem dela flui, porque ela passa a sentir interesse pela atividade que está sendo ensinada e não aversão a estar naquele ambiente. Então, considerando essas variáveis históricas, a gente pode entender que fazer uma linha de base bem feita é muito mais importante do que ficar descrevendo topografias de diagnósticos de transtornos de neurodesenvolvimento. Então, vamos lá. Portanto, a análise do comportamento e compreender o caráter progressivo das mudanças nas interações ela é essencial. É importante compreender esse conceito considerando que a história anterior vai interferir probabilisticamente nos aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos dessas interações. Considerando que as interações presentes, as interações quantitativas e qualitativas das interações presentes e as interações presentes vão interferir nas interações futuras. Então, a forma como eu me apresento agora, as habilidades e competências que eu apresento agora, elas vão ter uma alteração qualitativa e quantitativa. E essas alterações vão interferir nas interações futuras. Então, se eu digo para uma criança que ela não é boa, se eu digo para uma criança que ela não é capaz, ou se ela percebe isso porque ela não consegue realizar as mesmas atividades que as outras crianças realizam, ela passa a incorporar esse repertório comportamental e a não tomar a iniciativa por conta que o custo de resposta é alto, que é um conceito que a gente revisou anteriormente. Quando eu vou fazer um processo de avaliação e intervenção, para mim, o custo de resposta é um dos conceitos mais importantes. Porque quando você identifica as dificuldades que a criança tem em realizar aquela atividade, você consegue manejar o ambiente para tornar isso mais prazeroso para a criança e menos aversivo. Então, deixa eu pegar para você, por exemplo, uma criança que ela está, uma criança com algum diagnóstico de transtorno, e ela está no ambiente de sala de aula, mas ela não se adequa ao procedimento tradicional. Então, ela precisaria de um treino diferenciado, de aproximação, de identificação com o ambiente, de resposta às estimulações desse ambiente. E aí você pega essa criança e você, toda vez que ela quer sair, ou então que ela começa a falar mais alto, ela começa a se incomodar, ao invés de você solicitar para a sala diminuir o barulho, ou você inserir a criança nas atividades que não são atividades tão barulhentas ou tão incômodas assim, não, vai passear com ela. Ela vai sair da sala de aula, vai para um outro ambiente. Não estou falando para manejar a situação de crise, porque na minha perspectiva profissional, crise você não intervém. Crise você controla. Já chegou situações, inclusive, em que nas situações de crise eu entrego o reforçador que a criança quer. Porque o que eu quero naquele momento é controlar a crise. Dependendo da situação, e para isso você precisa ser um terapeuta extremamente habilidoso no sentido de conhecer o seu cliente e entender qual é a redução de danos que você vai trabalhar ali. Para você, é melhor lhe criar uma situação na qual o aversivo seja muito controlador e ele não consiga se aproximar da experiência novamente, ou é melhor você controlar a crise e no momento oportuno você trabalhar um contracondicionamento. O que vai diferenciar é você entender. Eu, particularmente, como opção profissional, eu não intervenho em crise. Eu só controlo, independente do que eu preciso usar para controlar. Se eu sou um profissional que conheço meu cliente, eu já tenho isso de antemão na minha linha de base, certo? A análise funcional do comportamento, ela é a chave, ela é a entrada, ela é a porta de entrada do teu atendimento. Se você é analista do comportamento e está executando qualquer atividade sem ter feito análise funcional, você não vai conseguir caminhar. Você precisa ter uma leitura clara dos contextos nos quais esse indivíduo está, para que você consiga se antecipar a possíveis situações de crise.
Então, traduzindo, crianças expostas a treinos semelhantes respondem de forma semelhante. E quando expostas a treinos diferentes, elas respondem de forma diferente, que foi o que a gente explicou anteriormente. Então, para fechar essa questão da faixa etária, vamos posicionar assim. Considerações sobre a faixa etária e o tempo decorrido. O principal papel do tempo no estudo analítico comportamental do desenvolvimento é caracterizar a dimensão ao longo do qual o estudo vai se dar. Então, eu vou estudar um histórico